Olá, boa noite. Que privilégio poder me dirigir a você na noite do Natal. Você sabe qual é a pergunta mais importante dessa data? Bom, deixa eu ler primeiro o livro de João, capítulo 1, o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A pergunta mais importante do Natal é: por que Deus teve que se tornar homem? Responder a essa pergunta é extremamente importante, inclusive vai nos dar o verdadeiro sentido do Natal. O pastor Alberto Tim, na sua meditação matinal do dia 25 de dezembro de 2018, conta a história de um radialista muito famoso do século passado, Paul Harvey. O Paul Harvey gostava de, em todo dia 25, ler para sua audiência uma parábola moderna sobre o Natal. E o título dessa parábola é O Homem e os Pássaros. Certo homem, um pai de família, não acreditava no mistério da encarnação. E para não ser hipócrita, ele não ia à igreja naquela noite de Natal. Dispensou a sua família, foi para dentro de casa e começou a ler um jornal. Quando então começou a cair uma tempestade de neve. De repente, ele começou a ouvir um barulho que se repetia ali na porta da sua casa. Achou que eram algumas crianças brincando e jogando bolas de neve? Mas não. Quando ele olhou pela janela, ele percebeu que eram pássaros fugindo daquela tempestade e buscando um abrigo seguro. Ele se compadeceu daqueles pássaros e a sua atitude foi sair na tempestade, abrir as portas do celeiro, acender as luzes, e ele fez movimentos para que esses pássaros pudessem entrar naquele local seguro. Bom, mas os pássaros não entraram. E aquele homem tentou uma segunda estratégia. Voltou em casa, pegou pães e foi fazendo um caminho até o celeiro. A ideia era que os pássaros, ao comerem esses pedacinhos de pães, entrassem naquele lugar seguro. Mas essa estratégia também não deu certo. E ele ficou pensando até que ele chegou à seguinte conclusão: se ele fosse um pássaro, ele poderia chamar os outros pássaros para entrarem ali naquele celeiro. Foi quando os sinos da igreja começaram a tocar. Aquele homem percebeu que ele estava perdendo a grande oportunidade de viver essa maravilha do mistério da encarnação de Cristo. Sabe por quê? Ali ele percebeu que Jesus veio a este mundo, tornou-se um de nós para nos salvar. É por isso que nós encontramos no livro de João, capítulo 1, o versículo 14, esse texto tão maravilhoso a respeito da encarnação de Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós para a nossa salvação. Entenda, Cristo tornou-se pobre para que fôssemos ricos. Cristo esvaziou-se de si mesmo para que fôssemos cheios da sua graça. Cristo abriu mão da imunidade ao pecado para que eu e você fôssemos agora imunes à condenação do pecado. Deus tornou-se homem para a nossa salvação. Essa é a resposta para a pergunta. Agora, é muito mais do que Cristo ter se tornado um ser humano. No livro Caminho a Cristo, página 20, eu leio: ao dar seu Filho, ele derramou sobre nós todo o céu em apenas uma dádiva: a vida, a morte e a intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, as súplicas do Espírito, a obra do Pai atuando acima de tudo e por meio de todos, o incessante interesse dos seres celestiais, tudo está sendo empregado em favor da redenção da humanidade. Mas existe uma segunda pergunta extremamente importante para essa época do Natal.
Se Deus nos entregou toda a sua dádiva na pessoa de Cristo, por que eu e você iríamos negá-lo o nosso coração? Eu vou repetir. A segunda pergunta mais importante do Natal é: diante do sacrifício que Deus fez, mandando Jesus para habitar entre nós, qual é a sua resposta a esse ato de amor? E assim encontramos o verdadeiro sentido do Natal, porque Deus se tornou homem para salvar a humanidade. E diante desse ato de amor, o que devemos fazer? Bom, sobre essa segunda pergunta, apenas você pode dar a resposta. Eu e a Igreja Adventista do Lago Sul desejamos a você e a sua família um Feliz Natal e um ano muito próspero, cheio das bênçãos do Senhor. Que possamos viver as grandes alegrias na presença dEle. Afinal de contas, Jesus é o verdadeiro sentido do Natal. Deus se fez homem para me salvar, para te salvar. Feliz Natal!